Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje vai ser no livro de artes. Então, peço que abram o livro na página 19. Hoje nós vamos trabalhar literatura, tá? Então, eu vou começar aqui na leitura. Tem um texto, então acompanhem comigo aí. Muitos artistas pintam quadros, outros fazem escultura, retratam paisagens e outros escrevem. O escritor faz uso das palavras de maneira diferenciada, estimulando a emoção, a fantasia. A literatura é uma das formas de manifestação artística. Então, escrevendo a gente também pode ser um artista, tá? A arte está ligado a isso também. Então, vamos ler um texto chamado A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ida há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Quando tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. Ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, é um texto aí em forma de um poema. Você vê que as palavras têm a organização do poema tem um som diferente, né? Então, as palavras rimam, combinam, tem terminações. Então, tem aqui no primeiro pedacinho, deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Então, peteca rima com boneca, brincavam, rimam com brigavam. Quer dizer, termina igualzinho, tá? Rima é quando as palavras de um texto terminam semelhante a outras palavras, tá? E faz um som diferente. Então, é uma manifestação artística também a escritura. Na outra página, como se percebe no poema da página anterior, as palavras utilizadas pelo poeta não são apenas para fazer um relato de uma briga de crianças. Elas provocam emoção. A escolha das palavras, das rimas, traz uma bela situação, traz uma beleza especial a uma situação tão comum. Os poemas são escritos em versos e cada conjunto de versos forma uma estrofe. Versos são linhas, tá? E conjunto de várias linhas formam uma estrofe. Agora é com você. Escreva um poema sobre uma situação do dia a dia que lhe chama a atenção e ilustre abaixo. Então, você pode até ter uma ideia parecida com o que está escrito no poema, tá? Mas aí, como você vai escrever um poema, lembra que as palavras têm que rimar, tá? Então, faz mais ou menos aí parecido com o que você viu no poema que a gente acabou de ler, tá? Na página 21, temos outro texto. Então, a história abaixo é um texto escrito em prosa. Que é isso? Como um conto, um romance, uma fábula. Não tem rima, tá? É escrito como a gente fala normalmente. Observe alguns detalhes importantes nessa fábula de Esopo. Vamos ler o texto primeiro. A cigarra e a formiga. Em uma tarde de verão, a cigarra estava cantando e tocando seu violão quando percebeu uma formiga trabalhando incansavelmente. Por que não descansas um pouco? Disse a cigarra. Não posso parar. O inverno já está chegando. E tenho que, junto com o formigueiro, guardar alimentos para não morrermos de fome, respondeu a formiga. Mas ainda falta muito para o inverno. Aproveite o verão, disse a cigarra. A formiga se recusou e continuou seu trabalho, e a cigarra passou o verão todo cantando. Quando chegou o inverno, a cigarra foi à casa da formiga e pediu comida, pois não tinha juntado nenhuma provisão. A formiga disse-lhe então: você passou o verão todo cantando, então agora dance, tá? Então, nesse texto aqui, a gente tem aqui o título do texto, que é o nome da história, que não se coloca assim no início do texto. Então, título é o nome ou a expressão que se coloca no início de um texto, tá? Parágrafo é a certa divisão de um texto indicado pela mudança de linha. Cada parágrafo de um texto apresenta uma ideia principal. Quando esta se encerra ou quando queremos desenvolver outras ideias, encerramos um parágrafo e começamos o outro. No caso do texto, cada vez que um personagem fala, muda de parágrafo, tá? Porque são pessoas diferentes. Além dos títulos e dos parágrafos, o texto deve ser bem dividido para que se saiba o início, o meio e o fim, tá? Então, para a atividade de hoje, na página 22, você também tem um exercício para fazer sobre o texto que a gente acabou de ler, tá? Sobre o estilo de texto, que é o conto.
Observe a capa de um clássico da literatura infantil e escreva um pequeno resumo sobre o que se sabe da história. Ou, se não conhece, pesquise. Então, o nome da história é Rapunzel. Às vezes a gente sabe, não, Rapunzel é a história de uma princesa que foi presa numa torre e deixou o cabelo crescer, e aí o príncipe vinha, não tinha como subir na torre, ela jogava os cabelos para poder o príncipe subir pelas tranças dela. Se você conhece essa história, você vai escrever um pouquinho sobre ela. Se você não conhece, pesquisa lá no YouTube para você assistir um vídeo da história e você assiste o vídeo e depois você faz um resumo, dizendo que você entendeu, tá? E agora escreva uma história. Não esqueça do título, dos parágrafos e principalmente de organizar o seu texto para que tenha início, meio e fim. Então a atividade de hoje no livro de artes começa na página 19 e vai até a página 22. 19 a 22, certo? Outra atividade que nós vamos fazer hoje é no livro de inglês. Junto com essa aula, eu vou mandar 2 vídeos para que você possa treinar a pronúncia das palavras que a gente vai ter na atividade de hoje. Então, abra um livro de inglês na página 56. Vamos ter falando sobre as partes do nosso corpo, tá? Então, no vídeo, você vai ter toda a pronúncia aí e vai saber como se fala olhos, nariz, boca, ouvido, braço, perna, toda a parte do corpo está lá no vídeo. E aqui, no primeiro exercício, este é o look, escreva as partes do corpo organizando as letras. Então, nesse quadro aqui, tem a palavrinha certa em inglês e você vai escrever, onde está apontando aí, você vai escrever a palavra da maneira correta, tá? Então, olha no quadradinho, olha onde é que está apontando a setinha e vai escrever a palavra correta da parte do corpo. No segundo, nesse outro lado aqui, observe as partes do corpo, que são 10. Então, você vai procurar nessa cruzadinha o nome das partes do corpo em inglês. Então, tá aqui, ó, número 7 é o olho. Como é que é olho em inglês? Eye. Aí você vai procurar como é que escreve. Tem aqui do lado, tá? O escrito tem aqui do lado. Como que escreve olho em inglês e vai circular na cruzadinha as palavras, as partes do corpo em inglês, tá? E depois vai escrever as partes embaixo, tá? O que você encontrou lá. Na outra página, você vai ligar o desenho, as partes do corpo para o nome delas. Então, tem aqui os desenhos, aí tem ear, arm, foot, nose. E você vai ligar aí cada parte do corpo ao seu nome, tá? Temos uma música que você vai ler com calma depois. Depois, no número 3, observe as figuras e complete as sentenças. Aí tem, this is my, tá dizendo, este é o meu, e tá apontando uma parte do corpo. Você vai escrever o nome dessa parte do corpo que a setinha está apontando, tá? Então, tem aí 4 partes do corpo, que se você não tiver tem no livro, mas vai ter a pronúncia também no vídeo que eu vou mandar, tá? Na página 58, a gente vai falar um pouquinho também sobre partes do corpo, mas vamos dar alguns adjetivos, algumas características. Então, tem uma moça muito elegante aqui, e nas partes do corpo está dizendo assim, small nose. A gente já aprendeu que small é pequeno. Nose, nariz. Se eu estou dizendo que é small nose, estou dizendo que ela tem o quê? Nariz pequeno. Black eyes. O que é black? Uma cor, preto. E eyes é o quê? Olhos. Black eyes quer dizer o quê? Olhos pretos. Small mouth. Mouth é boca. Small pequeno. Está dizendo o quê? Boca pequena. E por aí você vai ver as outras indicações de como é que o que ela tem no corpo, tá? E embaixo tem assim, essa é a Janice, ela é uma bela garota, tá bom? Na outra folha, na página 50, tem aqui uma cabeça pelada, sem olho, sem nada, que você vai ler o texto que está do lado e ele vai dizer, tem cabelos pretos, tem olhos castanhos, e você vai fazer de acordo com a indicação do texto. Certo? Então, a tarefa de hoje começa na página 56 e vai até a página 59 do seu livro de inglês, tá? Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.